Daí, pessoal, mais uma resolução. Um determinado medicamento pode ser comprado líquido ou em dragas. Uma pesquisa realizada com pacientes de hospitais públicos e privados relativa ao consumo desse medicamento mostrou o seguinte resultado. 1/3 das pessoas entrevistadas não compram as dragas, 2/7 das pessoas entrevistadas não compram o líquido, 122 pessoas compram o líquido e as dragas e 1/5 das pessoas entrevistadas não utilizam o medicamento. Quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa? Então ele busca aí o total de pessoas, né? Quantas pessoas foram entrevistadas, ele quer saber o total. Esse exercício é um exercício de interseção, não é um exercício daqueles mais simples, né, de interseção de conjuntos. É necessário que se tome uma certa precaução nesta informação aqui e também nesta informação. Então aqui exige uma cautela, exige um cuidado especial na hora de utilizar essas informações. Ok, eu começo, como sempre, né, a partir dos diagramas, e aí eu tenho líquido ou dragas, eu preciso de 2 diagramas, de forma inicial, então 2 diagramas, eu vou colocar aqui esse diagrama aqui, que se refere à compra em líquido, então já vou colocar aqui, ó, isso aqui se refere àqueles que usam em líquido, e vou utilizar um outro diagrama para aqueles que preferem dragas, deixando, lógico, uma região em comum, que são aqueles pacientes que utilizam tanto draga quanto líquido. E aqui eu vou colocar um outro conjunto separado, que se refere às pessoas que não usam nem líquido nem draga, ou seja, não utilizam esse medicamento. Eu vi que existe essa informação, então eu vou botar aqui nenhum. Existe uma informação das pessoas que não utilizam medicamento, que é 1/5 das pessoas. Então já vou colocar aqui, ó, 1/5, ok? Então vou pensar assim, ó, o total que eu não sei, né, é justamente o que eu quero, é o meu objetivo no exercício, o total de pessoas eu vou estipular como sendo X pessoas, esse é o meu objetivo. Então quando ele diz que 1/5 das pessoas entrevistadas não utilizam medicamento, é 1/5 do total, é 1/5 de X, ou 1/5 do X, e esse D funciona como multiplicação, né? A gente sabe que fração de alguma coisa é fração vezes essa alguma coisa, 1 vezes x, x, 5 vezes 1, 5, x sobre 5. Claro, né? É 1/5 do total. 1/5 das pessoas não utilizam esse medicamento, então aqui é x sobre 5. Ok. Vou agora passar aqui para o meio, né? Sempre que eu vou mexer nos diagramas, que tem interligação, que tem interseção, eu começo a mexer pelo meio. Quando eu sei o valor, eu preencho. Quando não sei o valor, eu coloco uma incógnita. Nesse caso, eu sei. Deixa eu marcar aqui que essa informação eu já utilizei. Eu sei que 122 pessoas compram o líquido e as dragas. Então, aqui no meio, eu sei que são 122 pessoas. Então, a informação não foi em fração, né? Foi uma informação relativa, foi uma informação absoluta, número de pessoas, 120. Eu também já usei esta informação. E agora vem essas outras duas, que são aquelas onde eu devo tomar um cuidado. Vou começar com essa aqui, de 1/3 das pessoas entrevistadas não compra dragas. Quem é que não compra dragas? Essas pessoas aqui, ó, elas não compram dragas, elas compram líquido. Só que essas pessoas aqui, eu também não compram dragas. Por quê? Porque elas não compram nenhum dos dois. Elas não usam esse medicamento. Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Então, eu não posso pensar que aqueles que não compram dragas, que é 1/3, é botar aqui 1/3. 1/3 de x. Não vou botar 1/3 aqui. Porque dentro desse 1/3 tem essas pessoas que não compram dragas e essas aqui também não compram dragas. Então, eu vou chamar essas pessoas aqui de pessoas A. E já vou aproveitar aqui e vou chamar essas pessoas aqui de pessoas B. Então, nota que essas pessoas A, somadas com esse 1/5 aqui, resulta as pessoas que não compram dragas. Vamos, então, aos poucos. Diz que 1/3 das pessoas entrevistadas não compra dragas. O que é 1/3 das pessoas? É 1/3 de x. 1/3 de x é x sobre 3. Então, x sobre 3... as pessoas que não compram dragas. Quem não compram dragas? As pessoas do tipo A mais as pessoas x sobre 5.
Essas pessoas não compram Dragias. E aí eu posso isolar esse A fazendo x sobre 3 menos x sobre 5, 1/5 de x. Isso é igual a A. Mínimo múltiplo comum, 15 por 3, 5, 5x. 15 por 5, 3, 3x. Isso é igual a... Eu tenho que A, então, na forma fracionária, é 2x sobre 15. Então, está aqui o A. Não vou nem preencher no diagrama para não ficar muito confuso e não ficar muito poluído. Mas esse valor de A aqui eu já calculei. Então, já usei essa informação aqui. Agora, 2/7 das pessoas entrevistadas não compram líquido. 2/7 das pessoas não compram líquido. Então, quais são as pessoas que não compram líquido? As pessoas que compram somente Dragias, aqui, ó, essas pessoas B, e mais essas pessoas aqui também não compram líquido porque elas não compram nada, elas não usam esse medicamento. Então, nota que esse 2/7 ele surge da junção desses dois tipos de pessoas aqui, ó. Isso fecha 2/7. Os que compram apenas Dragias e as pessoas que não compram nada. Então, vou armar isso, ó. Esses 2/7 de x, né? Olha só aqui, ó. 2/7 do total, 2/7 de x é o mesmo que 2x sobre 7. Então, eu tenho aqui 2x sobre 7 é igual a quem? É igual ao B, que não usam líquido, e mais x sobre 5, que também não usam líquido. Vou isolar esse B, 2x sobre 7, menos x sobre 5, isso é igual a B. Mínimo múltiplo comum aqui, 35, entre 7 e 5 é o 35. 35 por 7 dá 5 vezes 2, 10. 10x. 35 por 5, 7 vezes x, 7x. Isso é igual a B. 10x menos 7x, 3x. Então, eu tenho que B é igual a 3x sobre 35. E esse aqui, então, é o valor do B. Então, é o valor desta região aqui, que eu não vou nem colocar no diagrama também, para não ficar muito confuso e não ficar poluído. Mas eu sei que se eu somar, olha só, se eu somar as pessoas A mais as pessoas 122, mais as pessoas B, e mais essas pessoas aqui, que é x sobre 5, que eu vou chamar por enquanto aqui, eu vou chamar de C, seriam essas pessoas aqui, ó, mais C, x sobre 5. Se eu somar isso aí tudo, vai dar o total, ou seja, vai dar x. E agora eu vou substituindo. O A é 2x sobre 15. Mais 122. Mais B, 3x sobre 35. E mais C, x sobre 5. Isso é igual a x. E aí vou fazer operação disso, né, para calcular o valor do x, que é o que eu quero. Lembra? Calcular o valor do x é o meu objetivo. Mínimo múltiplo comum entre 15, 35 e 5. Ó, eu pego o maior e vou dobrando, triplicando, até que ele seja divisível por todos. Ó, se eu pegar o 35, não dá por 15. Então, não é o 35. Aí eu dobro o 35, passo para 70. 70 também não dá por 15. Não é MMC. Aí eu triplico 35, é 105. 105 dá para dividir por 15. Dá exato. E 105 dá para dividir por 5. Como ele é o triplo de 35, automaticamente também dá por 5. Por 35. Então, eu já sei que o mínimo múltiplo comum é 105. Está aqui o MMC. Certo? Ou então faz aquele procedimento, né? 15, 35 e 5.
dá por 3, que dá 5, repete o 35, repete o 5, dá por 5, dá para fazer isso também, tá? Sem problema. Bom, então eu descobri aí que é 105 mínimo múltiplo comum, 105 divide por 15, 105 divide por 15, isso dá 7. 7 vezes 15 dá 105, então dá 7. 7 vezes 2, 14, eu tenho aqui 14x. Aqui embaixo, invisível 1, aí eu tenho 105 por 1, 105 vezes 122. Bom, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. 122 vezes 105. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 0 vezes 2, 0. Vezes 2, 0. Vezes 1, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 0, 1, 8, 2 e 1. 12.810. Então, 105 divide por 1. 105 vezes 122, isso dá 12.810. Mais 105 divide por 35 dá 3. 3 vezes 3, 9, 9x. Estou usando o MMC aqui, ó, 105. 105 divide por 5 dá 100, dá 20, dá 21. 21 vezes x, 21x. Igual aqui é 1. 105 divide por 1, 105, vezes x, 105x. Bom, aquilo que é x eu vou deixar do lado de lá, porque aqui eu tenho a quantidade maior de x. E aquilo que é número eu vou deixar do lado de cá. Então, do lado de cá eu tenho 12.810. Igual, lá eu tenho 105x. Mas aí pensa, 14x com 9x com mais 21x. 21 com 9 dá exato aqui, dá 30x. 30 com 14, 44. Então isso vai dar 44x e eu já jogo para lá menos 44x. E aí eu tenho 12.810 igual 105 menos 44x. Se fosse 100, daria 56. 56, como 105 tem mais 5, 56 mais 5, 61. 61x, aí está quase pronto, né? 12.810 divide por 61, isso é igual a x. Então, eu tenho aqui x igual, aí tem que fazer esse cálculo, onde eu vou fazer aqui, vou tentar fazer aqui nesse espaço. Eu vou desfazer aqui, vou colocar o x aqui. Ó, o x vai ficar aqui. Vou fazer a divisão aqui, vou mudar até, botar uma outra cor. 12.810 divide por 61. 12 não dá, 128 me dá 2 vezes. 2 vezes 61 dá 120, 122. 8 menos 2, 6. Aqui 0, 6. Baixa o 1. Aqui, ó, certinho. 61 por 61 dá 1. 1 vezes 61, zerou. Me sobra esse 0 que eu não usei. Transfere para o resultado, dá 210. Então, x é igual a 210, que era o que eu queria, né? O total de pessoas, 210. Alternativa B. Tá? Então, um exercício de conjuntos bem interessante, bem elaborado, que exige um pouco de atenção aí no tratamento das informações, ok? Então era isso, espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.